Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, também na Diocese de Balsas, nossa calorosa e afetiva saudação, hoje refletindo sobre o 33º domingo do tempo comum e o penúltimo também, né? Domingo, que nós vamos 19 hoje, nós temos vamos observando, que é para a gente, quando chegar 26, é a festa de Cristo Rei, é aquela solenidade, e daí nós já vamos passar para outro ciclo, para um início de outro ano litúrgico. A gente pensa, mas é rápido, não é que chega? Pois, irmãos, o nosso tema de hoje, parecidíssimo com o do domingo passado. E entre o tema do domingo passado, sobre vigilância, esse domingo, hoje, e o próximo do julgamento final, é uma parábola muito bonita, que é chamada parábola dos talentos. E aí nós sabemos que a nossa vida é dom divino, dom gratuito. E nós vamos observar assim que a palavra do Senhor é o Evangelho de Jesus, ele está colocado para que nós tenhamos assim um sentido do que é a vida, quais são as nossas obras. E nós vamos hoje insistir no tema da vigilância, mas com uma palavra mais forte chamada talentos. Nós vamos saber que muitos falam de talento como dinheiro, né, no Evangelho, mas era uma medida, um peso que se usava para medir prata, ouro. Depois foi conhecida como os dons de Deus, aquilo, nossas opções, nossos dons, e é dado de forma gratuita. E muitas vezes nós dizemos, olha, ele é uma pessoa talentosa, quer dizer, tem jeito para isso, tem jeito para aquilo. Então nós vamos hoje nesse tema, mas é sobretudo recorrendo ao tema fé. E as nossas leituras hoje são leituras. Primeira leitura, nós vamos falar da mulher virtuosa. E o evangelho vai ser Provérbios 31, versículo 10 a 13, Provérbio 19 a 20, Provérbio no 20, os versículos de 30 a 31. E nós vamos assim do tema também vigiai. E quando vai falar da mulher virtuosa, é a mulher fiel, a mulher atenta, a mulher que dá conta de casa, para a harmonia da família, para o bem-estar, o ambiente acolhedor na família, trabalha externamente, não é? Trabalha numa profissão, médica, jornalista, cozinheira, faxineira, lavadeira, babá, são tantos jornalistas, são tantos e tantos, não é, funções que nós temos para a mulher, mas ela continua a mulher que dá orientação sobre valores, que é fiel a Deus, ao seu compromisso. Então, hoje a gente diz assim, da mulher virtuosa, aquela que vive no bem e para o bem, favorecendo o bem. A segunda leitura é de carta aos Tessalonicenses, Paulo aos Tessalonicenses, a comunidade de Tessalônica. Então ele vai falar de quê? Da segunda vinda do Senhor. O Senhor já ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas terá a segunda vinda. Então o Tessalonicense vai falar disso, de como é que é a espera desse momento. É sempre vigilantes na presença do Senhor. E o Santo Evangelho hoje vai trazer a parábola dos talentos, que nós vamos já cuidar. E nós estamos reunidos, todo esse entusiasmo para
refletirmos sobre esse momento, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o Senhor permaneça aqui em nosso meio. Então, o nosso evangelho vai também falar da segunda vinda, no fim dos tempos, e a atitude com que os discípulos vão estar, assim, apresentáveis, como é que eles se prepararam para esse momento. A parábola é Mateus, do evangelista da comunidade de Mateus, o capítulo é 25, e agora de 14 a 30. Nós vimos de 1 a 13 na leitura anterior, no domingo passado. E começa assim. Porque o reino dos céus é como um homem que, estando para viajar, chamou seus servos e entregou seus bens para eles. A um ele entregou 5 talentos, a outro 2, ao terceiro entregou 1, a cada qual segundo a própria capacidade. E partiu imediatamente. Aquele homem que tinha recebido 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, aquele que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas aquele que tinha recebido 1, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor desses servos voltou e foi acertar as contas com ele. Aproximou-se aquele que tinha recebido 5 talentos e apresentou-lhe outros 5, dizendo: o senhor me deu 5 talentos, aqui estão outros 5 talentos. Aqui estão outros 5 que lucrei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu lhe conferirei muito mais. Entre para participar da alegria do seu Senhor. Aproximou-se o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor deu-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que lucrei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria de seu Senhor. Aproximou-se também o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não semeou e recolhe onde não espalhou. Fiquei com medo e fui a esconder seu talento na terra. Aqui está o que é seu. O Senhor respondeu-lhe: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não semeei e recolho onde não espalhei. Então você deveria ter depositado o meu dinheiro junto aos banqueiros. Ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e o deem para aquele que tem 10 talentos. Pois a quem tem lhe será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. E o servo inútil, atirem-no fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, nós já conhecemos essa parábola, não é? Conhecemos sim, entendemos. No domingo passado nós falamos das 10 virgens, 5 sensatas e 5 insensatas. Conseguiram estar com as lâmpadas acesas as 5.
prudentes e as outras não. E essa parábola de hoje também, o evangelho desse domingo, vai mostrar para nós também sobre o que é vigiar, o que é estar atento. Lembrando que esse trecho, Mateus 25, 14 a 30, não é especial de Mateus, somente do Evangelho de Mateus. Ele tem também a parábola chamada Parábola das Minas, em Lucas 19, de 11 a 27, e Marcos dá uma breve alusão também, ele mostra um pouco também no capítulo 13, versículo 34. Então, mas essa versão de Mateus, ela tem muitas particularidades, dado a situação que vivia a própria comunidade mateana de Mateus, né, com a perseguição do Império Romano, através dos anciãos, fariseus, dos doutores, as necessidades que a comunidade estava precisando. Então, é considerado uma parábola difícil, aí é bem complexa, porque ela pode ter até outras distorções, né, na interpretação, porque ela vai falar de dinheiro, vai falar de acúmulo, mas nós vamos por um caminho mais norteador aqui para nós. Ela é uma parábola que chama-nos a atenção. O que aconteceu aqui? Ele começa assim, vai dizendo assim: porque o reino dos céus é como um homem que, estando para viajar, ele estava prestes a viajar, é o que apresenta, chamou seus servos, que em outras versões chamam empregados, mas a palavra mesmo é servo, porque servo é aquele que veio, trabalha, faz, mas ele faz com alegria, como um servir para realizar algo de melhor, para transformar aquilo que não é bom em amor, justiça, benevolência, sabedoria, com humildade. É assim que o servo apresenta-se. E nós vamos assim tentando ver o que pode ter acontecido, o que foi. Um homem estava prestes a viajar, então ele chama e vai, e o que ele apresenta? Ele propõe, pega dos bens dele, porque aqui no caso foi dinheiro, aí distribuído em 5 talentos, em 2 talentos e em 1 talento, não é assim? Então ele entrega para eles e diz que vai viajar e que eles... Aí mostrou o quê? Que aqueles homens ficaram livres para fazer o que quiser com aquele dinheiro. Então, esses homens, aí o entregador dos talentos, esse homem que está prestes a viajar, no caso aqui, Jesus está contando essa parábola, mas é ele, né? Ele que diz assim, ele confiou. Então, ele confia a nós, seus discípulos. Aqueles, no contexto da comunidade de Mateus, quando foi escrito o Evangelho, mas também hoje a cada um de nós batizados. Ele vai e volta, né? Ele vai voltar, ele diz assim, que ele foi para o exterior, foi para longe. E aí passa um tempo para lá. Quando volta... E quando voltou, é claro que quer saber como é que foi o andamento, se deixou encaminhado. Então, aquele que recebeu 5, disse que tinha mais 5 e ele elogiou. Aí você vai fazer parte aqui do reino dos céus. Entre, vamos festejar e você receberá mais. O que recebeu 2 talentos, também a mesma coisa, convidou. Mas aí vem aquele, o que é? Olha um que não conseguiu. Dos servos, 2 progrediram, produziram, foram prósperos. O outro teve o quê? Acomodou-se, teve medo. Não teve coragem, desistiu no início, não enfrentou. Nem naquela época e nem hoje na comunidade, na vida, não enfrenta.
é só o que o outro disser, não vai para frente e começa a condenar as pessoas. Mas o que foi que ele disse? Que ele era infiel, era mau e preguiçoso e que ele tomaria dele aquilo que tinha dado. Porque se era dele cavar um buraco e botar no chão, o chão não se planta dinheiro, ele não vai nascer. Ele tivesse dado a um banqueiro, porque tinha botado a juro, né, e teria rendido, ele ganharia agora. Então, é o comércio aqui, é uma visão, por isso que diz, ela pode ser desnorteada, não é? E essa parábola é uma parábola assim, que ela vai trazer para nós o que é e qual é e como vamos praticar a aptidão que tem dentro de cada um de nós. Nós recebemos os dons. Aí tem aqui, fala com dinheiro, mas a gente tem o quê? Tem o dom de cantar, o dom de falar, cada um. E vem para nós para serviço do reino, quer dizer, para conviver junto. A palavra conviver já está dizendo. Então é um detalhe importante aí, que a gente recebe os talentos de acordo com a capacidade. Mas hoje nós temos a capacidade de desenvolvermos, de envolvermos também, de formarmos, de aprendermos e aprender a lidar. Não é em vão que se estuda administração, estuda sistema de informação, estuda letras, estuda os direitos, quais são as legalidades da lei e muito mais. O comércio, o que aprende, quem compra, quem vende, quem faz a contabilidade, quem administra. É nesse sentido. E nós, como cristãos, como membros de uma comunidade, nós precisamos prestar atenção quais são as nossas obras, quais são os talentos que nós temos e como é que nós vamos usar esses talentos, que às vezes a gente tem, mas a gente não se incomoda. Nós temos sim, e recebemos sim, mas a gente deixa passar, deixa para outro, vai dizendo que não sabe, que não pode, mas tem gente mais aguerrido, né? Que tem mais coragem, mais disponibilidade, mais força, que vai em busca, mais ousado e tem todo esse momento de desenvolver, de multiplicar. Quando ele diz assim, o Senhor quer que os dons confiados sejam usados em prol da justiça, do amor, tornando o mundo mais humanizado e parecido com o reino. Não é aqui um convite para acumular tesouros, bens que a traça vem e come, mas é manter-se, é uma mensagem para você observar a esperança e a perseverança. É um convite a perder o medo, a confiar em si, confiar naquilo que faz, mas sobretudo é arriscar tudo, inclusive a própria vida, que quem segue Jesus Cristo é assim, está arriscando a própria vida, né? Para que essa vida arriscada? Para que as sementes elas sejam plantadas e multiplicadas. Aí a gente já passa para o agro, já vai vendo como é a semente, põe a semente na terra, não será em vão, não se preocupe a colheita, plantas para o irmão, não é assim? Então os dois primeiros servos fizeram toda essa movimentação e rendeu. O terceiro servo é uma pessoa má, uma pessoa preguiçosa, não confiante. Ele não assume, né? Sem coragem, não tem disponibilidade. E nós precisamos enfrentar com coragem, mostrando assim. Eu olhei isso aqui muito bonito e trouxe aqui, diz assim: nós somos agora no mundo testemunhas de Cristo e do seu projeto de salvação. É com o nosso coração que Jesus continua a consolar os que estão tristes e desanimados. É com nossos braços abertos. Jesus Cristo morreu, foi de braços abertos, para que os nossos não fiquem cruzados. Que Jesus continua a quebrar as cadeias. De quem? As cadeias, as correntes, não é?
dos escravizados. É com as nossas palavras, olhe bem, que Jesus continua consolando, mas nós também vamos continuar a amar aqueles que erram, que falham, até chegar um momento que aconteça. É com os braços abertos que Jesus continua a acolher, inclusive aqui ele anotou os imigrantes, tem os emigrantes, tem os imigrantes, tem os que entram, tem os que saem, tem os migrantes que vão e vêm. Entendido? É com os pés, tão bonitos isso aqui, que Jesus continua ir ao encontro de cada irmão sozinho, que está sozinho e que está abandonado. É com a nossa solidariedade, olha que interessante, que Jesus continua a alimentar as multidões famintas e dá medicamentos, rumo sobre a cultura. E essa parábola, ela diz para nós o quê? Nós somos o quê? Representamos 2 servos dos talentos recebidos e movimentados, multiplicados, aplicados, retornados. Ou nós representamos aquele terceiro, oh meu Deus, que não conseguiu nada, não foi à frente, acomodou-se, enterrou os bens, acabou. A gente acaba também na perdição, na busca desenfreada dos prazeres, acaba tudo que tem. E como é que nós usamos esses talentos confiantes no Senhor, que o Senhor confiou a cada um de nós? A gente tem que ter nas comunidades, nos encontros. Nós, agora nesse domingo, nós vamos festejar o dia do pobre, né? Mundial do pobre, daquele que está mesmo faminto, que está largado, que não tem nada. Pode ser largado tendo muitas coisas, mas tem mesmo aquele que não tem emprego, não tem ninguém para ajudar, não tem um salário, não tem, meu Deus, é uma luta. Então, como é que nós vamos prestar conta desses talentos e como é que nós vamos fazer nos pobres, nos humildes? Então, nesse domingo, nas comunidades, vai ter movimento, algumas delas vão distribuir cestas, quer dizer, vai fazer um movimento ali, vão fazer oração, e de tentar distribuir aquelas cestas, mesmo com aqueles que estão necessitando. Olha, vem uma massa de arroz, vai fazer um cuscuz ou uma de milho, vem uma garrafinha de óleo, ótimo, temperar, fazer, vem um arroz, vem um feijão. Gente, um dia ou 2 dias, 3 dias vai dar para alimentar e vai alegrar. É o certo? Não, mas é um momento, é uma oportunidade. Ele diz que o certo não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Mas aí é uma situação. E se nós ganhamos as cestas, houve alguém que teve a coragem de distribuir, pois vamos também distribuir. Não vamos enterrar, pegar as cestas, abrir um buraco e botá-la. Não, vamos distribuir. E aquelas pessoas, nós precisamos compreender. Tem muita gente que se auto-exclui, que diz que nada, que não faz nada, que não tem condição, que se isola. E nós precisamos buscar, gente, as pessoas também ir ao encontro. Então, é tanta coisa rica para esse domingo, não é? Dentro das comunidades, da gente rever. Já chegou o final do ano, nós já estamos fazendo as confraternizações nossas também, mas nós estamos aqui preparando, aí diz assim, é para o final dos tempos, é o final do mundo. Gente, não vamos manter esse medo, não. Porque nós vamos ser servos bons e fiéis, multiplicadores, plantadores e colhedores de sementes. Sementes que estão demonstradas nas boas obras que nós fazemos. Aí o servo infiel, preguiçoso, ele não vai conseguir muito. E ele que se ajeite com aquilo que não fez. Mas vamos fazer o bem,
vamos ser justos, vamos reforçar o tema da vigilância, domingo passado, quer dizer, estar acordado para, não é passar a noite toda acordado, é estar atento, o que é que eu estou fazendo? Eu posso partilhar isso aqui, eu posso dar um sorriso amigo, posso abraçar, posso dar uma palavra com uma pessoa necessitada, nesse sentido, dar atenção. Então, irmãos, irmãs, esse domingo destinado ao pobre, vamos também rezar nesse sentido, vamos pedir a Deus que derrame sobre nós as bênçãos e que tenhamos essa coragem de enfrentarmos, de sermos fiéis no pouco que chegaremos ao muito. Isso no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, nas comunidades igreja, nas comunidades escolas, no banco, na prefeitura, no comércio, onde nós estivermos presentes, sejamos presença de Deus. Portadores somos dos talentos, mas façamos uso desses talentos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. E gratidão à TV Boa Notícia aqui, e Rádio Boa Notícia, nas pessoas dos funcionários, do coordenador, né, que no caso conosco o Padre Genivaldo. E aí vamos fazendo essa multiplicação de talentos, que é o da comunicação, muito bom. Amém.